O Big garante sempre o menor preço e cobre qualquer oferta anunciada pela concorrência. Omo Multiação 1.500 gramas, 4,89. Agulha com osso, 2,75 kg. Computador Metron em uma mais duas de R$733. Big garantia sempre o menor preço. Biscoitos Paraty anuncia. Guri Bom de Bola, etapa regional da RBS TV Porto Alegre. As 52 escolas da região disputam a vaga à fase final. Domingo, dia 26 de agosto, às 9 da manhã, nos campos do Complexo Esportivo da Escola Técnica Santo Inácio. Guri Bom de Bola. Promoção RBS TV e Secretarias Municipais da Educação. Patrocínio exclusivo Biscoitos Paraty. Funcionários públicos protestam em frente ao Palácio Piratini pelos 6 anos sem aumento de salário. O nariz de palhaço é parte do protesto. O funcionalismo comemora hoje o final da atual administração do Estado, que só acontece daqui a 500 dias. Eles querem chamar a atenção para os 6 anos sem reajuste de salários. Amanhã o governo envia à Assembleia Legislativa um projeto de reajuste em 5 parcelas, pagas até dezembro de 2002. O que significará, no final, um reajuste de 27,94%. Não nos agrada, nós queremos a integralidade desse reajuste durante o ano de 2001. Os servidores encerraram o protesto cantando parabéns. Movimentação na fronteira do Brasil com a Argentina para conseguir o certificado de vacina contra a febre amarela. Em Uruguaiana, quem depende do comércio entre os dois países fez fila nos postos de saúde. Hoje pela manhã, 300 pessoas foram vacinadas. Em Porto Mauá, no noroeste do estado, só quem tem o certificado passa pela fronteira. Hoje as pessoas fizeram fila no posto de saúde para receber a vacina contra a febre amarela. Em Porto Mauá, no noroeste do estado, a exigência de ter que apresentar a carteira de vacinação para ir até a Argentina está em vigor. Quem não se preveniu teve problemas. A dona de casa, Ramona Baques, tentou passar a fronteira sem estar vacinada, mas foi barrada. Sou de Porto Mauá, eu quero passar. Você lo que tem que apresentar é o carnet de vacinação contra a febre amarela. Quem não apresentar a carteira de vacinação, além de não poder entrar na Argentina, também é obrigado a assinar um documento que estabelece que a pessoa não tem acesso ao país. O tempo praticamente não muda nesta quinta-feira, ainda há chance de chuva na fronteira com o Uruguai. Nas outras áreas, o sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura continua alta, máximas entre 27 e 30 graus na maioria das cidades. A decisão Brasil-Paraguai. O torcedor vai cedo para o Estádio Olímpico para garantir o melhor lugar. As informações com o repórter Mauro Saraiva Júnior. Há quase 3 horas a movimentação é intensa na área do Estádio Olímpico. A fiscalização permanecerá reforçada até 2 horas após o fim do jogo. Já há registro de congestionamento na João Pessoa, Azenha e Carlos Barbosa. A Érico Veríssimo é alternativa nesse momento para os motoristas que se deslocam da área central em direção ao Olímpico. A área da Érico Veríssimo, entre a Ipiranga e a Rua Damasco, está destinada para estacionamento dos ônibus de excursões. Os táxis devem estacionar na Carlos Barbosa, próximo da José de Alencar. Mauro Saraiva Júnior para o RBS Notícias. E a seleção brasileira ainda não está confirmada para o jogo contra o Paraguai. Voltamos ao Estádio Olímpico com o repórter André Campos. O técnico Luiz Felipe vem para o Estádio Olímpico mantendo a dúvida: Leonardo ou Marcelinho Paraíba no meio-campo. O certo é que a seleção brasileira precisa da vitória logo mais contra o Paraguai. Além do apoio do torcedor, a seleção vai contar com um gramado em perfeitas condições. Não há um jogo por aqui há uma semana. Outra boa notícia veio ontem. O Uruguai, adversário direto na briga por uma vaga na Copa do Mundo, perdeu para a Venezuela. Portanto, uma vitória hoje em Porto Alegre deixa a seleção bem mais perto da Copa do Mundo do Japão e da Coreia. Mas o Paraguai também tem suas armas. O goleiro Chilavera é o capitão e um dos líderes da seleção do Paraguai, ao lado do lateral Arce, um velho conhecido dos brasileiros e do técnico Luiz Felipe. Sempre tem algumas manhas que a gente viveu nesse longo dos anos que a gente trabalhou, mas vamos ver onde a gente tira vantagem. A situação dos paraguaios é tranquila. Estão na vice-liderança das eliminatórias, atrás somente da Argentina, e 5 pontos à frente do Brasil, 4º colocado ao lado da seleção uruguaia. Uruguai que ontem à noite perdeu para a Venezuela por 2-0.
A derrota do Uruguai favorece o Brasil. Com qualquer resultado esta noite, a seleção brasileira permanece entre as 4 equipes sul-americanas na Copa do Mundo do ano que vem. Aqui na concentração dos brasileiros, ninguém quis comentar sobre isso. Os casos de urgência estão sendo atendidos. Nós temos escolas que deverão fechar, comunidades do interior que se anulam com isso. Temos que fazer alguma coisa para que isso se reverta. Além da paralisação geral em Machadinho, um grupo de comerciantes também está acampado em frente ao escritório da empresa responsável pela hidrelétrica em Piratuba, Santa Catarina, para tentar agendar uma audiência com a direção. A empresa diz que não vai abrir o escritório enquanto o acampamento continuar. Segundo os manifestantes, o protesto vai até amanhã. O assessor para assuntos da Brigada Militar na Secretaria de Segurança depõe na Justiça sobre a destruição do relógio dos 500 anos. Ele é um dos denunciados pelo Ministério Público. O coronel da reserva Martin Luiz Gomes chegou na 11ª Vara Criminal de Porto Alegre com o seu advogado e pediu à juíza que os jornalistas não registrassem a audiência. O coronel Martin foi denunciado pelo Ministério Público por omissão e envolvimento com os manifestantes. O advogado diz que o coronel não pode ser responsabilizado pela destruição do relógio, pois estava fora de Porto Alegre e não tinha poderes para dar ordens. Assessor é assessora, não comanda. Ontem, na Justiça Militar, foi ouvido o secretário de Justiça e Segurança, José Paulo Bisol. Ele assumiu a responsabilidade pela retirada das tropas ao dar autonomia ao comandante do policiamento. Ele olhou, avaliou e achou que tinha que retirar. A diretriz nossa era retirar. Eu estou assumindo isso. Se existe algum responsável, sou eu. Dos 11 denunciados aqui na Justiça Comum pelos crimes de formação de quadrilha, abuso de autoridade e dano aos patrimônios público e privado, ainda faltam 2 pessoas para serem ouvidas, uma em Santa Maria e outra aqui em Porto Alegre. O primeiro depoimento é no dia 7 de outubro, o segundo no dia 11. Na semana que vem, continua o interrogatório na Justiça Militar. Estão convocadas 4 pessoas, servidores da Secretaria de Justiça e Segurança. O controle da febre amarela na Argentina. Atestado de vacina não vai mais ser obrigatório na fronteira oeste. Veja daqui a pouco. O sucesso continua. Não perca o show Renault de vantagens. Linha Clio com taxa especial de 0,99%. Lançamento do Clio Yahoo. O Renault que você compra somente pela internet. A partir de R$ 16.990. Com frete incluso e único para todo o Brasil. E para o Scenic RT, bônus de R$ 1.600. Renault, fábrica no Brasil. A única marca com airbag duplo de série. A hora de comprar seu Renault é já. Vem, meu filho. Querido, um pé depois do outro, tá? Isso. Tá conseguindo. Vem aqui, vem com o pai aqui, vem. Isso, vem calma. Tá conseguindo, meu amor. Vem, mamãe. Vem. Que legal. Olha aí, força, você consegue. Tá andando. Na tela da RBS TV, o Rio Grande inteiro se viu na exibição de 42 curtas gaúchos. Eu gostei, achei que devia ter isso sim todo dia, né? Filmes que marcaram a história do nosso cinema e continuam colecionando prêmios. O Sanduíche, Intestino Grosso, Club. Os curtas gaúchos vencedores do Festival de Gramado deste ano, você viu primeiro aqui na RBS TV. Imagina que aqui tem uma plateia, tem um monte de gente nos olhando. E vem aí mais um sucesso, Histórias Curtas. Um macaco prego fujão é capturado dentro de um apartamento em Porto Alegre. E as mulheres de brigadianos protestam por melhores condições salariais para os maridos. Cerca de 30 mulheres de policiais militares protestaram em frente ao Palácio Piratini. Elas pedem, em nome dos maridos, aumento de 25% sobre o salário básico de R$ 504, hora extra e adicional noturno. Um seminário no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre quer capacitar os funcionários a diagnosticarem casos de maus tratos às crianças. O HPS recebe em média 6 crianças ou adolescentes por semana vítimas de violência. Os casos mais comuns são agressões cometidas pelos familiares.
Este macaco prego fez os bombeiros suarem atrás dele no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. Pulou de um lado para o outro, se escondeu embaixo do carro e subiu neste prédio. Na fuga, entrou em um apartamento. Foi preciso a ajuda do zoológico para capturar o macaco, que foi entregue à Secretaria do Meio Ambiente. A RBS e a Faculdade de Comunicação Social da PUC assinaram hoje um convênio para integrar profissionais, alunos e professores. O acordo foi assinado à tarde pelo vice-presidente da RBS, Geraldo Corrêa, e pelo diretor da FAMECOS, Jerônimo Santos Braga. Pelo convênio, alunos e professores vão participar do trabalho desenvolvido pela RBS em jornais, rádios, TVs e internet. Depois de 4 anos de trabalho, está restaurado o viaduto Otávio Rocha, no centro de Porto Alegre. A obra custou mais de R$1 milhão e foi entregue hoje pela Prefeitura. Sob os arcos do viaduto passa gente apressada. E quanta gente! Uma coisa muito bela para passar, é convidativo para se passar por baixo. A pressa nem sempre impede a contemplação. Acho maravilhoso. A construção em estilo neoclássico faz parte da vida da cidade desde 1932. Mas até uma rígida obra arquitetônica sofre com o passar do tempo e principalmente com a falta de cuidados. Nos últimos anos, o Otávio Rocha sofreu. Ficou sujo, feio. Agora, depois de 4 anos de reformas, ele orgulha seus mais antigos hóspedes. É a nossa casa, é o nosso dia a dia de trabalho, né? O comércio abre as portas vermelhas com mais prazer. A barbearia está aqui há mais de 20 anos, assim como este fiel cliente. Seu Paulo não troca de barbeiro por nada, pelo menos enquanto ele continuar trabalhando sob os arcos do viaduto. Sou louco por esse lugar aqui. Mais uma noite de torcida gaúcha. A dupla Grenal volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Veja a seguir. Para sentir toda a ação, toda a aventura e toda a adrenalina. Wait. Tudo que você precisa é acessar a senha. Do mesmo produtor de Matrix. A senha, Swordfish, 17 de agosto nos cinemas. Ligue antes da praia, depois do café, depois da novela, até de madrugada. Mas não deixe de ligar, tá? Sua doação pode mudar a vida de muita gente. Ligue 0500 708 6005 para doar R$5. 0500 708 6015 para doar R$15. 0500 708 6030 para doar R$30. Criança Esperança. Essa corrente não pode parar. Um projeto Rede Globo. Você pediu, ele voltou. O segundo Super Feirão de 70 anos Ribeiro Jung. Nesta quinta, sexta, sábado e domingo, super condições para você fazer a festa. Fiesta 1.0 3 portas Split a preço de fábrica imperdível. E ainda para Fiesta 5 portas e Ranger Diesel, taxa especial. E mais, Escort e Focus com emplacamento e licenciamento grátis. Vai deixar passar? Vem pra cá. Ribeiro Jung, antes de escolher o carro, escolha a revenda. Não deixe seu filho virar um João Ninguém. Projeto Registre Seu Filho. É grátis e deve ser feito pelo pai ou pela mãe. A garra do povo gaúcho contagiou a seleção brasileira. Valeu, Brasil, pela vitória contra o Paraguai. A RBS TV esteve presente desde a chegada do time em Porto Alegre até a festa da vitória, numa grande cobertura que empolgou a nossa torcida. E agora, a hora é de comemorar. Parabéns, Brasil! A 9 dias do início da Expo Inter, produtores e governo mantêm um impasse sobre o abate de todos os animais de propriedades onde foram constatados focos de febre aftosa. Representantes de sindicatos rurais das regiões atingidas pela doença se reuniram com técnicos da Secretaria da Agricultura. Os produtores desistiram de pedir o pagamento antecipado das indenizações, mas através de um documento estão pedindo garantias ao Ministério da Agricultura, que não compareceu à reunião. Seria o compromisso do Ministério que a implementação dessa metodologia vai efetivamente nos trazer
de volta ao status livre de zona livre com vacinação. O Estado já concordou em fazer um pagamento mensal equivalente a 2 quilos de boi vivo por hectare para garantir o sustento das famílias nas propriedades rurais que tiveram foco durante o período de erradicação da doença. Mas o abate ainda não pode começar até que o acordo com os pecuaristas também seja firmado pelo Ministério da Agricultura. O resultado de todas essas ações para superar o problema da aftosa deve aparecer no final da semana que vem aqui em Esteio. A Expo Inter começa no próximo dia 25 e até agora, sem uma definição sobre os corredores sanitários, os criadores ficam limitados a fazer negócios somente dentro do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, eles mantêm a previsão de aumentar as vendas em relação à feira do ano passado. Hoje, as associações aprovaram as condições do parque e agora apostam na melhoria dos negócios com o mercado interno para evitar prejuízos na Expo Inter. O Ministério da Saúde argentino volta atrás. A vacinação contra a febre amarela na fronteira oeste só vai ser obrigatória para quem tiver contato com áreas de risco ou lugares onde houver epidemia. Em Uruguaiana, o estoque de vacinas não é suficiente para a população que precisa atravessar a fronteira diariamente. A exigência do governo argentino pegou a população de Uruguaiana de surpresa. Mesmo com o prazo prolongado para fazer a vacinação, taxistas, caminhoneiros e todos aqueles que dependem do comércio de fronteira estavam preocupados. Não havia vacina para todo mundo. A correria e o medo de não ter a vacina foi em vão. Hoje pela manhã, a Secretaria Estadual de Saúde se reuniu com representantes do governo argentino e divulgou extraoficialmente: não é mais obrigatória a vacinação em massa na região. Para a Coordenadoria Regional de Saúde do Estado, a decisão do governo argentino não tinha sustentação técnica. Uruguaiana não era considerada área de risco. Permanece a rotina anterior, estipulada por normas do Ministério da Saúde, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Pessoas que vêm de origem de áreas endêmicas ou de riscos, ou vice-versa, que vão entrar nessa região. A única cidade da região onde vai continuar a vacinação em massa é São Borja. A massa de ar quente seco que está sobre o estado enfraquece. A nebulosidade aumenta amanhã em todas as regiões. A previsão de chuva novamente no oeste e no sul. Nas outras áreas o tempo fica parcialmente nublado. Continua quente, faz 30 graus em Santa Rosa e máxima de 29 em Porto Alegre. Campeonato Brasileiro. O Grêmio enfrenta o Gama esta noite em Brasília. O técnico Tite não vai ter 6 titulares, incluindo o Tinga, que jogou ontem à noite pela seleção. O Grêmio está na 22ª colocação no campeonato. O Internacional joga em Porto Alegre contra o Bahia daqui a pouco, às 8h30. O repórter Fernando Becker está no Beira-Rio e tem as informações. O Inter é o 14º colocado e está embalado depois de 2 vitórias consecutivas. E o Bahia está uma posição à frente do Inter e tenta hoje à noite a primeira vitória fora de casa. As duas equipes têm 6 pontos, mas o time baiano leva vantagem no saldo de gols. Se o Inter vencer hoje à noite, olha só, pode estar ocupando uma vaga na zona de classificação. A direção colorada colocou à venda 30 mil ingressos e espera para a partida de logo mais a presença de um bom público. De Porto Alegre, Fernando Becker para o RBS Notícias. Com a vitória sobre o Paraguai no Olímpico, o Brasil segue mais tranquilo em busca da classificação à Copa do Mundo. A seleção teve o apoio do torcedor gaúcho, mas contou também com a força divina. Eis o esquema da seleção: 11 brasileiros em campo e 50 mil na arquibancada. Só podia dar certo. E logo no início, o cruzamento da direita, Marcelinho Paraíba. Paraúcho, ou simplesmente do Brasil, relembra as emoções dos tempos de Grêmio. E o adversário? Bom, o Paraguai dá cada susto. No começo do segundo tempo, então, nem se fala. O Brasil escapa da marcação de um pênalti. Ele impede com a mão a bola passar. Pênalti que o juiz não deu. E entre provocações e gols perdidos, um show da dupla Denilson e Rivaldo, para aliviar. Porto Alegre não é gremista nem colorada, é brasileira. Torcedor, certamente com alegria no coração, principalmente. É dia de comemorar. Hoje é o nosso dia. O Brasil precisou de força extra para vencer o Paraguai. Assim na terra, como no céu. Antes da partida, o técnico Felipão, o auxiliar Flávio Murtosa e o coordenador técnico Antônio Lopes vieram a essa igreja rezar para Santo Antônio. Fizemos na ocasião que seja um trabalho muito bonito esta noite. Grite bastante, grite se precisar, porque
porque os jogadores terão mais estímulo com isso. O encontro foi um pedido de Antônio Lopes e Luiz Felipe. O padre que fez a celebração enviou imagens de Santo Antônio para os jogadores. Segundo ele, Santo também joga. Esse é o 13º jogador, porque o 12º seria a torcida. Todo um povo brasileiro que quer exatamente isso, a festa. E a festa vai acontecer, eu não tenho dúvida. 2002 vai ser nossa outra vez. Do Brasil! Boa noite. Boa noite e até amanhã.